Glória a Deus. Quero ler com vocês nessa noite alguns capítulos da Bíblia. E nós iremos falar hoje de algumas coisas e uma delas é do rei Ezequias. E aí, o Senhor estava me dando essa palavra e quem conhece aqui a história do rei Ezequias sabe o que aconteceu, né? E sabe o que o Senhor pediu para ele. Mas antes de qualquer coisa tem uma história que antecede o que aconteceu com ele. A gente vai falar um pouquinho dela também, tá? Quero que você abra comigo em 2 Reis. E aí eu vou ler com vocês algumas coisas para que nós possamos entender a história, né? Nós não podemos fazer aqui na igreja, irmãos. Nós sempre falamos aqui na igreja bereana que nós não podemos contar uma história fora do contexto, tá? Porque senão vira um pretexto, né? E fica tudo errado. Então a gente precisa entender um pouquinho só da história. Tenho aqui historiadores, pessoas que entendem, e aí eu vou dar uma pincelada com vocês para a gente começar a introduzir, tá bom? Então eu quero ler com vocês 2 Reis 18. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso, bom, bendito. Deus é fiel e grandioso. Ele tem feito grandes coisas por nós. Nós estamos alegres por isso. 2 Reis 18, você achou? Diz amém? Amém. Amém, graças a Deus. Eu quero ler com vocês, primeiramente do 1 ao 6. Que diz assim: Ezequias reestabelece o culto ao Senhor. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos, quebrou as estátuas e deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe clamavam Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá e entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou dele, após ele guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que ele saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra a Síria e não serviu. E aí a gente vai continuar e eu vou explicar para vocês tudo junto. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Síria, subiu contra Samaria e a cercou. E a tomaram ao fim de 3 anos, sim, no ano 6º de Ezequias, que era o 9º de Oséias, rei de Israel. Samaria foi tomada. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio de Gozã, e a cidade dos Medos. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor Deus, antes transpassaram o seu concerto, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram o que o fizeram. Amém? Bom, essa pequena parte, ela introduz a história do rei Ezequias. Quem era o rei Ezequias? Foi o rei que sucedeu Oséias, filho de Elá, rei de Judá. E aí o que eu quero ler com vocês hoje é justamente 2 Reis 20, né? Que aí é quando Ezequias adoece. E o Senhor fala para ele: olha, põe a sua casa em ordem, porque certamente você morrerá. Então, antes dele adoecer, de tudo isso acontecer, houve uma guerra entre o reino norte e o reino sul.
e que o rei da Assíria, que era Senaqueribe na época, ele nem dono do reino norte não era, né? Ele não era nem dono do reino norte. Ele tomou o reino norte para depois causar briga com o Judá. Então, assim, esses reinos, eles não se comunicavam. Eles não eram amigos, não eram reinos amigos. E aí, o que acontece? Pelo que eu pesquisei, e também o nosso amigo aí, Augustus Nicodemos, fala para a gente, é o seguinte: Ezequias não queria pagar mais tributos à Síria. Ele não queria pagar mais os tributos. Por isso que se sucedeu essa guerra também. Então, o que acontece? Antes do rei Ezequias adoecer, ele passou por uma batalha. E dentro dessa batalha, depois de tudo isso que aconteceu, que a Síria se levanta contra Judá, o rei Ezequias, ele ora a Deus. Ele fala assim: ó Deus, tem coisa acontecendo, eu preciso que você me ajude. Senhor, será que o Senhor não pode me ajudar? Então, o que a gente consegue ver aqui para a gente começar, para a gente fazer um apanhado? O rei Ezequias, ele pode ter falhado, mas também confiou no Senhor. E para confiar no Senhor, é necessário ter um pouco de fé. E aí o rei Ezequias orou e disse ao Senhor. E aí, a gente vai ler aqui em 2 Reis 19, primeiro. 2 Reis 19, do 16 ao 19. A gente vai ver aqui a oração dele rapidamente, tá? Para vocês poderem entender. E aí a gente já passa para o texto principal. 2 Reis 19, 16 diz assim. Ele começou a orar aqui no 15, né? E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido, ouve, abre, Senhor, os teus olhos, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e suas terras, e lançaram seus deuses no fogo, e porquanto deuses não eram, mas obra das mãos de homens, madeira, pedra, e por isso destruíram. Agora, pois, Senhor, nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que tu és o Senhor Deus. Então, o que Ezequias faz? Ele ora e pede a intervenção de Deus para esse momento de guerra, para esse momento de batalha. E aí o que acontece? Os assírios entram na terra, mas eles não possuem a terra. Eles se instalam na terra. E o Senhor não permite com que eles possuam a terra. O que eu quero dizer com você e com isso? Não sei se você está entendendo, você vai entender. O rei Ezequias pediu a intervenção de Deus para uma coisa que não estava na sua ossada. Ele orou a Deus para pedir a intervenção do Senhor. E o Senhor interviu no meio dessa batalha e não deixou a Síria dominar a terra. Eu e você precisamos exercitar a oração. Nós precisamos exercitar o buscar. Nós precisamos exercitar os nossos momentos de intimidade com Deus. Se Ezequias não tivesse intimidade com Deus, não tinha como pedir nada. A gente é cheio de querer pedir as coisas, não tem intimidade nenhuma com Deus para isso. É necessário que nós estabeleçamos uma intimidade com Deus. E também não só pedir também para o Senhor. Porque Deus não é meu mordomo e nem seu. Ele não pode estar o tempo todo te dando coisas. Presta atenção, você que é pai e mãe aqui. Dizem que, você vai falar para mim se está certo ou não. Dizem que quanto mais você dá, mais você estraga, não é? Você tem um filho, você fica dando, ó, tó, não merece, tó, nota ruim, tó. Brigou, tó, me desrespeitou, tó. É assim? Precisa ser assim? É certo fazer isso? Não é. Deus não pode ficar te dando e me dando coisa o tempo todo, sem a gente merecer. É necessário que Deus veja que nós precisamos realmente. Deus não vai dar só o que você quer. Ele vai dar o que você precisa. E nem sempre o que você precisa é o que você quer.
Aí que está a situação. Mas o Senhor faz todas as coisas por nós. Do jeito dele, da forma dele, no tempo dele. E eu vim te encorajar nessa noite. Colocar a sua casa em ordem. Resolver suas coisas. Aprender a ter palavra com as pessoas. O rei Ezequias precisou organizar as coisas dele. E ainda assim não terminou de organizar. Sabe por quê? Porque Manassés veio, que era filho dele, e não sabia reinar. E desfez tudo que ele fez. A casa não estava organizada. Depois dessa guerra, o Senhor falou para ele assim: olha, se arruma suas coisas. E essa palavra que eu leio, ela diz assim, ó: ninguém sabe nem o dia nem a hora, nem o Filho do Homem, nem Jesus sabia o dia e a hora. E eu vou te explicar por quê. Quero ler com você aqui o seguinte, para a gente finalizar essa parte. No 19:32, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor. O Senhor cuidou de todas as coisas depois que Ezequias orou e pediu ajuda. Deus sabe da minha vida e da sua. Mas a gente precisa falar algumas coisas para o Senhor. A gente precisa conversar algumas coisas com o Senhor. Engraçado como a gente perde tempo conversando com tanta gente. E no zap, no telefone, pessoalmente, com o Senhor nada. E você vai me dizer: Ele sabe da minha vida. E realmente Ele sabe. Mas é necessário que nós digamos para Ele: ó Deus, eu só confio em você. Só tem você para fazer isso para mim. Ninguém pode fazer. Homem nenhum pode fazer, ninguém pode resolver. É só você que pode fazer, Deus. Existem coisas na minha vida e na sua que só Deus pode fazer. Confia no Senhor. Confia no Senhor e seus planos serão bem-sucedidos. Eu quero ler com vocês agora o 20. E depois a gente vai lá para Mateus. Vocês vão entender tudo. Diz assim, 2 Reis 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volte e dize a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrei, e esta cidade, e ampararei esta cidade pelo amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, e voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não aconteça isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Amém? Então, vocês entenderam, né? Deus livrou Ezequias da Síria. Ele era rei de Judá e ele foi livre do que a Síria queria fazer com eles. A Síria entrou, se instalou, mas não conseguiu tomar, porque Deus o livrou
Amém? Até aí tudo bem. E aí, o profeta Isaías, ele vai mandar um recado para Ezequias. Olha, diz o Senhor, você precisa pôr suas coisas em ordem, porque você vai morrer. Você precisa pôr suas coisas em ordem. E aí ele virou para Deus e falou assim: oh Deus, eu fui tão bonzinho. Eu fiz tudo o que você queria. Eu fui reto aos seus olhos, Senhor. E às vezes eu e você, a gente quer discursar para Deus, né? Eu sou tão bonzinho, Senhor. Eu faço tanta coisa para te agradar. Eu vou na igreja, eu faço tanta coisa. Eu faço comida, eu arrumo as coisas. Os homens, eu trabalho. Eu sou fiel, eu cuido das coisas. Sou tão bonzinho, Deus. Sou tão bonzinho, eu faço tanta coisa para te agradar. Mas não é só isso. Não é só fazer. Tem gente que está com a mão cheia de trabalho. O que é a mão cheia de trabalho? Gente que faz muita coisa. Faz muita coisa, mas ama pouco. Faz muita coisa, mas relaciona pouco. Faz muita coisa, mas ora pouco. Faz muita coisa, mas ama pouco. E o que essa palavra que a gente lê diz? Que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então, o Senhor não quer só que você faça um monte de coisa para o agradar, mas que você seja alguém que o agrade. Não adianta ter a mão cheia de serviço e o coração vazio. Deus nos quer por completo. Nós precisamos fazer a obra de Deus. E essa obra é difícil, porque começa no amor. E aí eu já ministrei aqui outros dias, e eu disse para vocês que se não houver amor, os outros dons não têm finalidade. Os outros dons não chegam na sua finalidade, se nós não demonstrarmos amor. E Ezequias falou para Deus: eu fui tão bonzinho. E aí Isaías volta e fala para ele: olha, Deus ouviu sua oração, estou aqui mais 15 anos para você resolver sua vida. Resolver sua vida. Deus está me dando tempo, e está te dando tempo de repensar na atitude que você está querendo ter. Deus está nos dando tempo para repensar e colocar as coisas no lugar. Você acha mesmo que vai demorar para Jesus voltar? Que vai dar tempo de arrumar tudo? Nós precisamos estar preparados em tempo e em fora de tempo. Porque o dia do Senhor virá e não falhará. É verdade essa palavra. O dia do Senhor vai vir, e o que você tem para apresentar, e o que eu tenho para apresentar. E a palavra diz assim: olha, precisa ter mãos limpas e coração puro para isso. Deus deu tempo para Ezequias resolver as coisas. Deus está te dando tempo. Vai e resolve. Vai e conversa, vai e fala, vai e ajeita. E depois não vai falar: Deus, você não me deu tempo. Deus, não deu certo. Deus, eu não tive chance. Eu não tive oportunidade, Deus, de resolver isso. Você é mentiroso, eu sou mentirosa. Deus está dando tempo. Vai e resolve. Aleluia. Existem coisas na minha vida e na sua vida que não dá para esperar para amanhã. Não dá. Ou por acaso você deve uma conta e vai pagar amanhã? Vai ter juros. Vai pagar juros. E se for cartão de crédito, então, Deus me livre. Irmãos, dá tempo de resolver esse problema que você acha que é grande. Põe nos pés do Senhor e ora e pede ajuda. Pede ajuda, pede ajuda. Senhor, só você pode resolver. Senhor, eu confio só em você. Eu até agora não consegui resolver nada, mas se eu pôr nos seus pés, eu sei que você vai me ajudar. Mas se eu pôr na sua presença, eu sei que você vai resolver. Deus quer me ajudar e te ajudar a resolver questões que você não consegue. Que você não consegue. Mas vai ter que resolver, não dá para fugir. A quanto mais iremos fugir dos problemas, das situações, dos buracos que você se enfia e não consegue sair, dos buracos que eu me enfio e não consigo sair. Mas na hora de entrar não orou a Deus, não pediu permissão para Deus, não perguntou para Deus se era
fazer? Agora Deus me livra. Vai te livrar, mas precisa orar. Precisa buscar, precisa fazer alguma coisa. Essa palavra não é para te magoar, é para te incentivar. Resolve suas coisas. Amanhã é segunda-feira, levanta de manhã, paga suas contas, para de chorar, vai orar a Deus e põe a casa em ordem. A casa em ordem. Jesus está às portas. Ele está voltando, irmãos. Não é brincadeira. Tem pandemia aí quando você acha que as coisas melhorou, mais gente morre. Quando a gente acha que está tudo bem, mais gente no hospital. Aí não, pandemia passou, beleza, tudo certo. Aí vem o quê? Vem gafanhoto, que vem do Uruguai lá para a Amazônia. Ah, mas o gafanhoto não sei o quê. Aí vem ciclone. Quem está sabendo do ciclone? Tem ciclone espalhado em São Paulo, sabia? Uns 3 dias atrás, acho que uma quarta, terça-feira, um vento à noite, um vento. Parecia que ia derrubar a casa, derrubar o telhado, as coisas tudo, as portas batendo, gente. Eu acordei com a flechinha assim, minha porta batendo com a flechinha. Jesus está voltando, está tudo fora do lugar. Mas a igreja tem que permanecer, a igreja tem que crer, a igreja tem que amar mais, a igreja tem que trabalhar para o Senhor. Ninguém gosta de ouvir palavra de conserto, eu também não. Palavra dura, irmãos, é essa. Mas viver com Jesus também é duro. Ninguém falou para você que ia ser fácil, mas você aceitou. Então vamos viver. Esse amor e essa graça é para mim, é para você, é para todo mundo. Só que você tem direitos e tem deveres também. Direitos e deveres. Como um ser que crê no Senhor, que tem a salvação garantida. Ou você acha que você peca e você fica raspando o seu nome toda hora do livro da vida? Escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. E Jesus morreu para quê então? Ah, mas tem que manter a salvação, tem que manter a salvação. Você servindo. E a palavra diz o quê? O que darei eu, Senhor, por tantas coisas? Não tem como a gente devolver para o Senhor a salvação. Não tem como. Mas o que eu faço? Eu tomo o cálice da salvação. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. As coisas não estão bem, está tudo fora do lugar. Você pensa em fazer uma coisa, não consegue nem chegar o dia de fazer. Um monte de gente perdeu o emprego, um monte de salário reduzido, um monte de coisa estranha. Quem diria, hein? Que empresas tão maravilhosas iam fechar? Quem diria que as pessoas perderiam seus empregos de 20, 30 anos? Quem diria? Que empresas bem-sucedidas fechariam? Quem diria? Estes são sinais da volta de Jesus. Ele está às portas. Não perde seu tempo vindo aqui, ouvindo uma palavra e sai daqui e não vive ela. Não perde seu tempo. Não perde seu tempo vindo para a igreja para não mudar nada na sua vida. Não perde seu tempo. Jesus está voltando. Tem gente que queria estar no seu lugar, sentado na cadeira, mas não consegue pisar na porta da igreja. O diabo não deixa, o inimigo não deixa, a droga não deixa, a pinga não deixa. E você está aqui, Deus te permitiu vir para ouvir essa palavra de amor e salvação, que é: se organize, se organize, Jesus está voltando, se organize, organize sua vida, organize suas finanças, para de gastar mais do que ganha, guarda um pouquinho. É duro, né? A gente quer comprar um monte de coisa, ai, está tão na moda tal coisa. Estou precisando. Não está nada. Guarda-roupa está cheio. Ai, trocar de carro. Trocar para quê? Esse carro está bom. Não pode estar caindo aos pedaços, né, irmãos? Que daí já não dá. Tem que trocar mesmo, porque tem que pegar o melhor. Irmãos, organiza sua vida. Ama quem você tem que amar. Não perde seu tempo odiando. Não perde seu tempo com problema. Ganhe tempo na oração, ganhe tempo na renúncia, ganhe tempo amando e gostando das pessoas. Como é difícil, irmão, fazer amizade com alguém hoje. Meu Deus do céu. O que você tem, onde você mora? Trabalha de quê? Tem estilo? Deixa eu ver a roupa.
Como é difícil. As pessoas não querem mais amizade pelo que as pessoas têm por dentro. Mas o que elas têm por fora é o que interessa mais. O carro que ela tem interessa mais. A vida que ela leva interessa mais. Ah, sai todo dia para comer, eu vou virar amigo, eu vou junto. Os dias são maus, irmãos. Está na hora de reverter. Está na hora de converter. Quer converter? Voltar. Voltar ao início, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras práticas, voltar. E elas falam para mim, eu não consigo voltar ao que eu era antes. Eu lia muito, eu orava muito, eu morava no monte praticamente. A Maria do Monte era eu. Não estou falando contra. Tudo isso é bênção, com equilíbrio e decência. Não pode fazer do monte o seu Deus. Não pode fazer da campanha o seu Deus. Deus não tem obrigação de abençoar você em 7 dias. Deus não tem obrigação com 12, com 21, com 970 mil. Não tem. Deus pode te abençoar num dia chamado hoje. Mas não precisa tanto sacrifício assim de tolo. E nenhuma obediência. Deus prefere a obediência do que o sacrifício. E eu não quero desencorajar você. Quero te encorajar do jeito certo. Quem lê a Bíblia não é enganado. Não é levado por vento de doutrina, por meninice, por palhaçada. Não é. Quem lê a Bíblia sabe das coisas. E nestes momentos de desatino, nós sabemos que tudo isso está escrito. Está escrito aqui. Guerras e rumores de guerras. China contra os Estados Unidos é o quê? Um prepara o míssil, o outro atira. Mas ninguém quer matar ninguém, é só teste. A gente faz umas bombas desse tamanho, ajeita os mísseis, mas é só teste. Guerras e rumores de guerras. Doenças e mais doenças incuráveis. É de certo que as informações que a gente tem no jornal, às vezes é um pouco, tendenciosa, sobre as mortes, sobre um monte de coisa que tem acontecido. Só que nós sabemos que isso é bíblico. Nós sabemos que isso tem de acontecer. Para que se comecem o quê? As dores de parto. É o que a Bíblia fala, não é? Ou estou inventando alguma coisa? É o que a Bíblia fala. Guerras e rumores de guerras. E sabe o que Deus tem para você no meio de tudo isso? Salvação. E a salvação é assim mesmo, irmãos. A salvação é difícil mesmo. Servir a Deus é difícil mesmo. Não é só roupinha legal. Não é só terninho, cabelo no pé. Não dá. Não é só isso. Olha que eu gosto de um cabelo no pé e de um terninho, hein? Eu gosto. Estou com o meu hoje aqui, só de boas. Mas a salvação, ela requer muito mais de mim e de você. E aí, foram resumidos, os mandamentos em 2. Amar o seu Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Como você se ama. Quem não ama não suporta o dia mal. Quem não tem Deus no coração como seu primeiro amor, não suporta dia mal. Se você está colocando alguém no lugar de Deus, que é o seu primeiro amor, Ele vai tirar. Você vai ter problema. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, primeiro ama a Deus sobre todas as coisas. Depois, meu próximo. Está amando o próximo, o terceiro, o quinto e Deus nada. Não dá. Se organize. Organize seu coração. Organize sua mente. Assim como você organiza o seu celular, a sua vida, as suas contas. Amanhã é dia de pagar contas. Levantar cedo, organizar as continhas e começar a pagar. Como que a gente consegue se organizar com tanta coisa e não consegue se organizar para a casa do Senhor? Para a presença de Deus? Começando a mim. Como a gente não consegue viver esse evangelho?
que é não só de glória em glória, vitória em vitória, é de vários problemas também. Mas o Senhor te prometeu uma coisa que é maior do que tudo isso: a salvação, uma morada. Deus fala assim: olha, vou preparar lugar, para que onde eu esteja, vós estejam também. Onde eu estiver, você vai estar. Tem morada preparada para você, desde o início, desde o começo. Ou Deus vai ficar morando sozinho? Não vai. Deus tem para mim e para você um caminho de renúncia, mas de salvação. De renúncia e de salvação. Eu tenho que deixar de fazer as coisas que a minha carne gosta, para fazer as coisas que o Espírito me pede. O Espírito fala ao meu coração e me instrui do que eu devo fazer. E não está só em coisa física, que eu acho que é o mínimo, mas está em coisas espirituais. Porque Jesus ascendeu aos céus, mas deixou o seu Espírito. E esse Espírito vai te convencer da verdade, da justiça e do juízo. E do juízo. Deus tem que me convencer. Deus tem que te convencer. E Ele te trouxe aqui nessa noite para ouvir essa palavra. Se ajeita, se organiza, os dias são maus. Jesus está voltando. E a gente vai ler Mateus 24. Para a gente prosseguir com o encerramento. E eu espero que você esteja entendendo alguma coisa do que eu estou falando aqui. Que você saia daqui entendido. Que o que Deus tem para você é mais do que dinheiro. É mais do que casa, de que carro legal, roupa que combina. Não é nada disso. Deus tem para você um céu que está reservado para os que vencerem. Essa palavra diz, ao que vencer. Deus está esperando com que eu e você vençamos. Eu quero ler com você Mateus 24, 36. Você achou? Diz amém? Amém. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do homem há de vir, e a hora em que não penseis. Jesus irá voltar. E em seu discurso, ele falou assim, que nem ele sabia a hora. E aí você vai falar para mim assim, ele não sabia a hora, ele não era Deus, não sabia de tudo. Ele era 100% homem também. E aqui na terra ele estava vivendo como homem, não como Deus. Nesse sentido, amém? Não é uma heresia, calma, eu vou terminar a frase. Ele estava vivendo como homem aqui. E como homem não tinha onipresença, onisciência. Ou em algum lugar você vê Jesus aqui, depois ali, ao mesmo tempo. Não, aonde ele estava em um lugar só por vez. Porque ele se esvaziou da glória de Deus para assumir a forma de homem. Então ele fala assim, nem eu sei o dia nem a hora. Só o meu Pai que sabe. Se eu e você não sabemos o dia e a hora, tem que se programar. E aí um amigo nosso, né amor, falava assim, quem não sabe, ele disse que pegou a frase de um filósofo aí, um amigo meu da igreja. Quem não sabe quanto tempo tem, pouco tempo tem. Se eu não sei
O dia que Jesus vai voltar pode ser amanhã. Pode ser hoje. E esses dias eu estava debatendo com uma certa pessoa chamada minha mãe sobre isso, sobre a vinda de Jesus. Não é um assunto que você vê sendo pregado muito na igreja, mas precisa. Salvação e volta de Cristo. Até faço um desafio aqui para nós, fazemos um estudo sobre isso. Sobre escatologia. É difícil, né, Júlio? Mas a gente consegue fazer alguma coisa aí, chegar no denominador comum. O que eu quero dizer para você? Ninguém sabe o dia e a hora. Pode ser hoje. Pode ser agora. Pode ser nesse momento em que o nosso Senhor virá. Esse Deus que você canta aqui. Desses louvores que você lê a letra. Esse Deus que você acompanha a palavra. Que você entra e senta aí para ouvir. Esse é o seu Deus e Ele vai voltar. E aí você vê pessoas preocupadas com tantas coisas. E a palavra de Deus diz em Mateus 6. Está preocupado com o quê? As aves não semeiam nada e elas comem, os lírios do campo não fiam, mas se vestem bem. Eu cuido de tudo, o Senhor fala. Só que precisamos também fazer a nossa parte. Pôr a vida em ordem, as coisas em ordem. Se você tiver que amar alguém, você tem que amar hoje, amanhã não dá tempo. Se você tiver que perdoar, tem que perdoar hoje, porque amanhã não dá tempo. Se você tiver que fazer uma benfeitoria, faça hoje, amanhã não dá tempo. Se você tiver que ser fiel a alguém, amigo de alguém, seja hoje, amanhã não dá tempo. Não dá. O que Deus tem para nós é uma vida com abundância no céu. Mas aqui a gente vai sofrer aflição. E a palavra de Deus diz assim, olha, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Você precisa ter ânimo para levantar segunda-feira e ir trabalhar. Você precisa ter ânimo para amar a sua família. Você precisa ter ânimo para fazer carinho nas pessoas. Você precisa ter ânimo para viver a sua vida. Eu vejo tanta gente sem ânimo para viver. Sem ânimo para amar. Sem ânimo. Deus quer te renovar. E me renovar. E para isso não é necessário pulação e sapateado aqui na igreja. Não precisa. Agora a gente fica alegre, a gente anda para lá e para cá, a gente pula. Ninguém está falando que está errado. Mas uma sequência desses acontecimentos, a gente não tem costume aqui na igreja bereana. Nós queremos sempre adorar a Deus racionalmente. É necessário um culto racional. Então não dá para rodar e derrubar as cadeiras, vai machucar a irmã. Não fique preso a práticas, se prenda à palavra de Deus. E quem me conheceu aí há uns 5 anos atrás, pelo menos, uns 4 anos atrás, eu era a Maria do Monte, a Maria do Fogo, meus irmãos. Ô, glória. Mas o Senhor tem mais para nós. Organize seu coração, o seu Deus está voltando. Organize sua vida, o seu Deus está voltando. Organize suas coisas, ensine bem os seus filhos. Ore mais. Ame seu esposo, ame sua esposa. O seu Deus está voltando. Venha para a igreja com a sua melhor roupa. Sim. Vem. Uma roupa limpinha. Bonitinha, é para o seu Deus. Ah, ninguém fica reparando na minha roupa. Mas por que para sair tem que se arrumar e ir para a igreja? Não. O seu Deus está voltando, dê o seu melhor para Ele. Deus não está preocupado com a minha roupa, não está. Mas dê o seu melhor para Ele, se maqueie, põe uma roupa legal. Põe um sapato bacana e vem. Vem adorar seu Deus. Esse Deus que quer te salvar. Esse Deus que quer fazer tantas coisas por você. Nós lemos aqui hoje na palavra de Deus que Ezequias precisou passar por um problema para depois pôr a casa em ordem, para depois resolver as coisas. Será que é necessário Deus te colocar em problemas para você resolver as coisas? Por que o ser humano espera o problema chegar para depois resolver?
Por que a gente espera a conta atrasar para depois pagar? Se tinha o dinheiro antes, pagar antes, pelo amor de Deus. Organize-se. Organize-se. Jesus está voltando. E aí, o profeta Isaías falou para ele assim: olha, certamente você vai morrer, então tem que organizar as coisas. Se alguém falasse para você que você vai morrer, que você tem poucos dias de vida, o que você faria? Pediria conta do emprego? Viajaria? Trocaria de carro, talvez? Por um carro que você talvez nem conseguiria pagar? Nem eu conseguiria pagar? O que você faria? Você daria suas coisas para as pessoas? Você beijaria mais o seu filho? Você respeitaria mais o seu esposo ou a sua esposa? O que você faria se hoje fosse seu último dia? O que eu faria se hoje fosse meu último dia? A quem eu pediria perdão? A quem eu amaria? A quem eu daria uma chance? A quem você daria uma chance? Se hoje fosse seu último dia? Existem pessoas à sua volta, elas querem participar da sua vida, elas querem ser suas amigas. Você daria uma chance? Você perdoaria aquela dívida tão cara que alguém ficou devendo para você? Você perdoaria um tiro? Você perdoaria uma morte? Se hoje fosse o seu último dia, se você tivesse que prestar contas de tudo amanhã cedo, o que você entregaria para o Senhor essa noite? O que você faria essa noite? Como você iria dormir? Brigado com o marido? Brigado com a esposa? Brigado com os filhos? Acho que não. Precisamos viver hoje como se fosse o último dia. E não é uma frase clichê e mundana, mas o nosso Deus está voltando. Hoje pode ser o nosso último dia. Pode ser o seu último mês recebendo esse salário. Pode ser o seu último dia com esse carro. Pode ser o seu último dia com essa casa. Organize suas coisas. Jesus está voltando. Organize sua vida. Jesus está voltando. Organize os seus relacionamentos. Jesus está voltando. Para de perder o seu tempo. Jesus está voltando. Eu quero deixar essa palavra no seu coração essa noite. Que você levante amanhã com a certeza de que há um Deus que está vindo te buscar. E tem uma morada preparada para você. Não há tempo a perder. As 10 virgens, 5 arrumadas e 5 não. Elas achavam que dava tempo. E uma vira para a outra e fala assim: me dá um pouco do seu azeite. E a outra fala assim: se eu te der, vai faltar para mim, querida. Você que vai comprar. Quem está pronto, não se preocupa com nada. Cristo virá de assalto. Para quem não vigiar. Mas para quem está vigiando, vai ser uma grande bênção encontrar o nosso Senhor. Amém? Amém ou não? Alguém entendeu essa palavra ou não? Que Deus abençoe sua vida. Uma boa noite. Agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.